O presidente Barack Obama se recusa a usar a expressão radicalismo islâmico. O Islã radical nunca entra em seus discursos. Hoje, pela primeira vez, ele usou o termo. Não foi para concordar que a grande ameaça que os Estados Unidos e o Ocidente sofrem vem desse tal Islã radical, e sim para questionar por que ele é tão cobrado pelo uso de uma simples expressão. Ele estava visivelmente irritado em seu discurso. E o ponto aqui é: palavras importam. A esquerda progressista, que tem em Obama seu grande ícone, sabe disso muito bem. Eles são os primeiros a obliterar conceitos, a usurpar sentidos de palavras, tudo com a sua agenda politicamente correta. Não se fala negros, se fala afrodescendentes. Não se fala comunismo, mas não se usa esse termo. E por aí vai, né? O próprio termo liberal, os progressistas americanos roubaram dos liberais clássicos, e hoje liberalismo nos Estados Unidos é sinônimo de esquerdismo. Não tem mais nada que ver com o liberalismo clássico do passado, dos pais fundadores dos Estados Unidos. Então, a esquerda sabe que palavras importam e muito. E por isso, Obama se recusa a usar a expressão radicalismo islâmico. Como se a ameaça fosse de onde? Do além? De um terrorismo do nada? De lobos solitários, como ele mesmo insistiu, nesse caso horrendo de Orlando? Mais um atentado em nome de Alá, onde o sujeito, o terrorista, ligou para a polícia para avisar que estava praticando aquele ato terrorista em nome do califado do Estado Islâmico, da Jihad, né? Da Guerra Santa Islâmica. O próprio Alcorão tem passagens que acabam endossando esse tipo de postura insana. Não quer dizer que todos os muçulmanos serão terroristas. Quer dizer que a maioria dos terroristas hoje é formada por muçulmanos radicais e que tem uma leitura literal do Corão. Aliás, o parênteses, o Corão supostamente é uma palavra literal do profeta que conversou com o arcanjo Gabriel, que recebeu as instruções todas, ao contrário da Bíblia, que também vão se encontrar passagens lá esquisitas, mas que tem todo um simbolismo, uma mitologia, um caráter interpretativo por trás. Mas o fato é que, ao falar radicalismo do Islã e radicalismo islâmico, não se está jogando num saco toda a religião islâmica, mas quer dizer que o terrorismo moderno, praticado em nome de Alá, tem obviamente ligação com essa religião. Isso é o óbvio ululante, né? Eu estava vendo a Fox News, aliás, faço um parênteses, como faz falta um canal desses no Brasil, né? A cobertura de todo o episódio lamentável em Orlando foi também lamentável, né? Foi uma loucura o que fez Globo News e companhia, focando só na questão da homofobia, ignorando, por exemplo, que o próprio terrorista planejava um atentado na Disney também. Será que só existe homossexual na Disney agora? Óbvio que a essência do ataque tem ligação com o Islã. E isso é o mais importante aqui, que fica sendo ocultado o tempo todo pela nossa imprensa. Mas eu dizia, a Fox News, uma das apresentadoras, falava justamente que, sendo descendente italiana, de italianos nos Estados Unidos, se falarem da máfia, ela não vai associar automaticamente a todos os italianos. Quer dizer, o uso da expressão radicalismo islâmico serve justamente para separar esses radicais que defendem ou praticam atos terroristas daqueles que não concordam com isso, dos ditos moderados, que deveriam se expressar com mais veemência contra esse tipo de atentado, né? Talvez por medo não o façam, talvez por, no fundo, concordarem que o Ocidente e seu estilo de vida devesse ser alterado na sua essência. O que, aliás, o próprio presidente Obama já disse, que gostaria de mudar fundamentalmente a América. Alguém que ama alguma coisa não pretende mudá-la na sua essência, não pretende mudá-la fundamentalmente. Ou seja, o próprio Obama não ama tanto assim o que a América representa. E aí me remete a essa marcha dos oprimidos, a essa revolução das vítimas que os progressistas tão bem representam e que usam
o politicamente correto e a linguagem para endossarem essa batalha contra o grande denominador comum nessa guerra cultural: o homem branco ocidental, cristão ou judeu. Esse é o inimigo. Reparem que é isso que está por trás das incoerências desses movimentos de minorias todos. Né? Quando você vê movimentos LGBT ao lado de muçulmanos, como se nos países muçulmanos essas minorias tivessem um tratamento melhor e não apedrejamento ou ser lançado do prédio, né? Há países islâmicos onde o gay é condenado à morte por ser gay. Será que eles acham realmente que o problema da homofobia está em todas as religiões? Está no Ocidente? Está nos padres? Está naqueles que se recusam a fazer bolos e flores para um casamento gay? Essa é a intolerância cruel do mundo e não quem joga gays do prédio ou enforca homossexuais só por serem homossexuais? Quer dizer, essas incoerências todas desses movimentos de minorias existem porque eles estão atrás dessa minoria, desse denominador comum, que é o homem branco ocidental, que passa a ser uma minoria perante a tantas minorias que, se somadas, dão aí 75%, 80% da população. Né? Islâmicos, mulheres, gays, afrodescendentes, vai somando tudo, né? Quanto é que dá? E onde essas minorias gozam de mais liberdade, se não no próprio Ocidente, supostamente dominado pelo homem branco opressor. Não se enganem, esses movimentos são contraditórios porque tem uma agenda por trás, tem uma pauta. E isso fica claro quando a gente vê que, em vez deles falarem do islamismo radical, do terrorista que invocou Alá e, em seu nome, matou 50 inocentes numa boate no Ocidente, nos Estados Unidos, eles falam da homofobia, como se fosse um caso qualquer de homofobia, como se pudesse ser um seguidor do Trump, ou no Brasil um seguidor do Bolsonaro, né? E não alguém ligado à religião islâmica. Por que tanto medo? E aí chegamos também no prefeito de Londres, o primeiro prefeito muçulmano, que foi muito celebrado esse fato, né, pelas minorias progressistas, já querendo proibir então outdoor em ônibus de mulher de biquíni. Aí tem um amigo meu que diz que concorda com quase tudo meu xará, amigo de infância, mas que com isso não concorda, porque não é a questão da religião islâmica, é a questão de que muitas mulheres reclamavam dessas beldades expostas de biquíni nos transportes públicos porque se sentiam ofendidas. Mas ele não percebe, como muitos não percebem, que isso tem ligação. Isso tem ligação. O Islã vai se aproveitar desse tipo de coisa para crescer e avançar no Ocidente. Porque hoje em dia ninguém mais pode se sentir ofendido. A gente percebe isso o dia inteiro nas universidades, inclusive nos Estados Unidos. Linguagem de ódio, eles dizem. Linguagem de ódio. Que linguagem de ódio? Os muçulmanos radicais matam os gays em nome da compaixão. Pergunte a eles. Eles acham que o gay vive em pecado, que vai arder nos mármores do inferno, então eles executam e matam esses gays para mandá-los logo de uma vez se redimirem desses pecados. É um ato de compaixão na cabeça insana deles. Cabeça essa doutrinada ideologicamente, religiosamente, por uma leitura do Corão, do Islã. Então não há essa coisa de linguagem de ódio que eles tentam imputar à direita, né? E justamente esse é o problema, ninguém mais pode se sentir ofendido. E com esse tipo de discurso, o mimimi dessas minorias vai ganhando corpo e vai causando esse tipo de desgraça. Afinal de contas, o patrão do terrorista de Orlando sabia que ele era uma pessoa desequilibrada, instável emocionalmente, e nada fez. Por quê? Medo. Medo de ofender uma minoria. O Islã, como é que ele seria percebido se ele demitisse o cara ou denunciasse o cara para a polícia? Outro que participava do programa da Fox News, o Greg Gutfeld, tá aqui, autor do How to Be Right, né? Gosto muito do Greg, e ele fazia uma outra comparação interessante. Ele dizia: não podemos investigar as Mecas
Os imãs, a gente sabe que esse radicalismo, que acaba seduzindo pessoas complicadas, como esse terrorista, eles vêm de redes sociais e eles vêm dos imãs, nas mecas, nas mesquitas. E o que acontece, então? Se falar em vigilância maior dessas instituições, isso vai ser visto como preconceito, racismo e tudo mais. Tudo aquilo que a esquerda progressista usa como discurso para proteger os inimigos do Ocidente. E ele falava, então, se gangues de motoqueiros, né, estilo Hell Angels, né, com as suas Harley Davidsons, começarem a matar um monte de gente aí, país afora, alguém acha realmente que a imprensa não iria fazer uma associação ao fato de pertencer a gangues de motoqueiros com Harley Davidsons e que a polícia não iria investigar essas gangues? Todo membro de gangue de motoqueiros mata e vira terrorista se isso acontecesse? Óbvio que não. Mas quem é que não iria fazer o elo contrário da causalidade e entender que essas gangues estão suscitando de alguma forma ataques, assassinos? É óbvio que todo mundo faria essa ligação e é óbvio que a polícia faria aquilo que ela faz, que a gente chama de profiling. Profiling nada mais é do que aplicar teoria dos grandes números, estatística. Se determinados grupos com denominadores comuns passam a praticar crimes, atos terroristas, é óbvio que pessoas, indivíduos que fazem parte dessas características serão destacados a priori para investigações. Depois, obviamente, pode se inocentar se a pessoa não tiver nada a ver com aquilo. Mas isso é óbvio. Hoje em dia não pode mais. Se o sujeito está descamisado num sinal de trânsito, abordando um carro, você não pode falar nada, nem chegar perto para investigar se ele for negro. Isso é racismo, preconceito racial. Não, cara pálida! Isso é profiling, isso é obviedade, estatística. A situação é suspeita e o indivíduo passa a ser suspeito. Assim como se um sujeito de turbante com uma mochila estiver entrando numa sinagoga, isso é muito suspeito e deve ser talvez impedido. E aí vão analisar o indivíduo se está carregando ou não armas. Isso é o óbvio. Qualquer ser humano normal entende isso. A esquerda progressista, politicamente correta, tem impedido esse tipo de análise óbvia. Obama e companhia, covardes. Ou, como diz o próprio Trump, com uma agenda esquisita, que não é a defesa dos valores da América, do Ocidente e da liberdade individual. Portanto, é bom abrir o olho. O Ocidente está ameaçado pelo islamismo radical, com o apoio conivente, cúmplice de uma ala do islamismo tido como moderado. E com a cumplicidade também de muitos bárbaros dentro dos portões, os tais progressistas. Se a gente não acordar para isso, poderá ser tarde demais. E aí vão achar que o grande problema é o discurso de ódio do Donald Trump e não aqueles que têm cada vez mais matado em nome de Alá e desta religião? Fala sério. Por que Obama teme tanto em usar a expressão radicalismo islâmico? A pergunta é fundamental e a resposta revela muito.